É a ideia de que as comunidades possam dizer o que querem, possam refletir, possam tomar decisão sobre suas vidas. E isso implica que inverte o jeito das entidades organizadas atuar. Elas precisam parar de pensar isso no seu local ou no seu gabinete e passar a se organizar para responder aquilo que a população quer. Mas essa é uma luta de garras grandes, porque mesmo aqui vocês vivem o problema de que quando vocês tomam decisões, há outras forças que não querem democratizar esse poder, porque no fundo a gente está lutando o quê? Para ter um tipo de poder diferente. A experiência que eu fiz quando legislador do município, de voltar para a comunidade para discutir com o pessoal da comunidade, poucos davam importância para isso. O número era muito reduzido para isso. Por quê? Porque não está enculturado, está colocado nas pessoas a questão da representatividade. Bom, eu te elejo e você se vira e fazer as coisas. Eu vou ter que cobrar para você. E se você não fizer, aí você perde a confiança comigo. E eu penso que assim, às vezes a representatividade ela traz com uma certa intensidade que a gente pensa que ele está me representando, então eu não preciso fazer nada, porque eu tenho meu representante. Então a gente acaba profissionalizando cargos e coisas que na verdade são nossos, que eram dever nosso enquanto cidadão. Nós estamos falando de uma região que tem um laboratório social a céu aberto. E eu só cheguei também a ser deputado por conta desta caminhada, né, que vem desde o início dos anos 80, igreja, sindicato, assessoar, nasceu também nessa época o MST, em 1985, e vários outros movimentos. E mais tarde as cooperativas de economia solidária, o sistema Cressol. Experiências riquíssimas de cooperativismo de crédito, de educação do campo, de associativismos dos mais variados tipos. Entendíamos que se nós, organizados e com consciência, nós conseguiríamos melhorar a nossa vida a partir da nossa organização e da nossa luta. Fazer a luta para que tenha poder de decisão, para que consiga atuar de forma que os direitos e as discussões que estão sendo feitas sejam em favor da classe trabalhadora, né? Concluímos de que só era possível se também nós participássemos da vida política do país. Foi assim que nós começamos a fazer parte de partidos políticos que haviam na época. Mas os partidos políticos que haviam não eram representativos do povo. As dificuldades eram grandes, aí surgiu um boato, uma conversa que tinha que ser criado um partido, que seria o Partido dos Trabalhadores, para defender nossos trabalhadores. Que o partido tinha um vínculo histórico, de onde ele surge com os movimentos dos trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. Quando eu ouvi a notícia no Rádio Capanema, Voz do Brasil, que surgiu um partido chamado Partido dos Trabalhadores, eu falei para o meu pai, esse é o partido que eu quero. O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi fundamental nisso, porque dificilmente pessoas da minha formação e da minha história chegariam a ser deputado federal se não fosse pelo PT. Mas com o passar do tempo, com a eleição de muitos membros do partido, começou a haver um distanciamento, digamos assim. Nesse momento nós temos um partido que está numa mistura muito grande entre ser partido e ser governo. Enquanto ele não estava muito envolvido em governo, ele politizava, ele reunia, tinha núcleos de base, fazia reflexão política. Antes de chegar no governo era uma coisa, né? Era um partido que dava muita formação política, né? Que formou a maioria de nós aqui, que se preocupava muito com os vereadores, com os deputados, que o partido se reunia e dava as diretrizes, as linhas políticas. Aonde que está esse partido que nós criamos? Que deixaram de colocar o pé no bar. O papel dos partidos também está difícil. Eu sei que ser saudoso é bom.
É bom cantar moda de viola antiga, entende? Isso faz bem para a alma. É bom lembrar do PT que o Tonelli relacionou, que isso é bom, faz bem, a gente se sente feliz, entende? Esse negócio assim, entende? Mas a gente não volta no tempo, pessoal. A gente não volta para trás, não tem como voltar, nós não vamos voltar. A molecada que está aí, nossos filhos, nossos netos, até ouve quando a gente fala algumas coisas antigas assim, mas entra aqui e sai aqui, né? Mas quando a gente lida com a juventude, como é o meu caso, que hoje eu trabalho com os jovens que saem do ensino médio, é outro clima com eles. Eles têm um potencial, eles têm uma alegria de viver, eles têm uma rapidez que nós estamos deixando escapar. A juventude mais recente, né? As duas últimas gerações de jovens que nasceram e cresceram têm vivido um esvaziamento da política ao extremo. Né? Ou seja, em função das novidades da tecnologia, em função das novidades no mundo da cultura, em função das novidades na televisão, né, e outras novidades que aparecem, a política se torna algo não repulsivo, porque simplesmente ela não aparece no item de importância para essa juventude. Quer dizer, é uma geração que tem uma flexibilidade, que tem uma alta volatilidade. Eles são ótimos, são ágeis, fazem 5, 6 coisas ao mesmo tempo, são inteligentes, né? Ganham da gente, conhecem, tem muitas informações. Nós, enquanto trabalhadores, entidades, movimentos, a gente tem um grande desafio. Como é que nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto esquerda, que não necessariamente não somos todos do PT, né? Temos alguma ligação, mas o que é que nós, enquanto trabalhadores, vamos fazer? Vamos ficar de braços cruzados? Nós precisamos estar preparados para criar estruturas a nível de sociedade, não de Estado, de sociedade, que consigam responder pelas demandas que estão hoje colocadas. Então, para mim, o grande desafio hoje desse momento, na perspectiva que eu consigo contribuir um pouco mais, que é da formação humana, que é de construção de pessoas, de sujeitos sociais e políticos, é nesse caminho, é descobrir ou se desafiar a construir novas formas para a gente recolocar a nossa luta em novas bases. E eu acredito que ela é muito frutífera, só que nós vamos ter que nos atualizar e nos recolocar nesse processo. Mas vai ter que surgir novas pessoas, partidos, não sei se vão ser partidos, mas vai ter, não sei se é uma frente de lutas, enfim, mas eu acho que o nosso grande desafio é como é que vai surgir essas novas oportunidades. Nesse momento, é um momento de a gente procurar resgatar a participação popular e essa representação. E valorizar os mandatos, valorizar os partidos que tenham essa bandeira como o ideal, né? De estar representando instituições, entidades, movimentos populares. Um dos desafios hoje dos mandatos e dos partidos políticos é serem a expressão máxima de atendimento aos anseios e das lutas populares, trabalhando com o povo e não para o povo, efetivando, de certa forma, né, uma maior e verdadeira participação popular e controle social. O fortalecimento da política, o fortalecimento da ação coletiva passa, com certeza, pelo fortalecimento dos partidos. E quem é contra o fortalecimento dos partidos, quem é favorável apenas à questão individual, é justamente aqueles que se beneficiam dessa desestruturação da sociedade. Os partidos de esquerda que querem fazer transformação, primeiro tem que ter um projeto de sociedade. Partido não existe se ele não tem um projeto para a sociedade, para apresentar para o povo, para governar o povo dessa ou daquela outra forma. Eu nunca me filiei a partido nenhum. O meu partido maior sempre foi a educação. Sempre fui militante das causas sociais, mas eu sempre busco as minhas preferências políticas dentro da esquerda, porque as minhas ideologias, elas andam junto, caminham lado a lado com a ideologia
dos partidos da esquerda. E aqui tem um elemento muito importante quando você pensa partido do ponto de vista de esquerda, né? Porque ele precisa ser um lugar onde você elabora um projeto de sociedade que você considera válido para aquele momento histórico e que vai conduzir as futuras gerações. Então, penso que o grande papel do partidos políticos, com cada partido com o teu projeto de sociedade, né? Agregando pessoas ali que têm em comum esse projeto de sociedade e também os movimentos. Então, eu acredito que dentro do espírito de não personalização da política, e sim de valorização do campo das ideias, eu acho que passa pela valorização do partido. E eu defendo a democracia dessa forma, fortalecimento dos partidos políticos, mecanismos de eles manterem o seu rumo e que a gente vota num projeto de sociedade e não numa pessoa. São aglomerados de alguns políticos que criam uma nova sigla exatamente pela conveniência ou pela conivência. E o pior de tudo é que esses partidos se tornam justamente uma moeda de troca, onde os grandes partidos conseguem aglutinar os pequenos em troca de cargos, em troca de favores. Numa estratégia de política de aliança, onde a principal objetivo é a governabilidade. O povo ele age pelas ideias que recebe. Se o PT não leva ideias boas, o PDT não leva, a igreja não leva, o sindicato não leva, não discute política, com o que o povo vai criar consciência política? Ele vai inventar? Não, as pessoas, eles, através do debate. Mas onde é que está o debate? Se o povo estivesse politizado, se o povo soubesse da força que tem, se nós não tivéssemos parado 20 anos de fazer formação, porque dá para dizer que é quase 20 anos que estamos sem formar nossa base, talvez nós teríamos condição de, mesmo tendo o Congresso contrário, mas que fosse votado medidas e políticas que potencializassem o nosso campo. Tem uma coisa que nós precisamos pensar e repensar no atual cenário brasileiro da política, é pensar a reforma política, sim, mas pensar estratégias e ações que se voltem para fazer com que as pessoas voltem a refletir sobre a política, sobre os políticos, sobre como agem os políticos e os partidos políticos.